Fala, segundo ano da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química, tá bom? Vamos falar, sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Então, mais um assunto aí de Química Orgânica. E eu já vou avisando que ele vai demorar um pouquinho para acabar ainda, que a gente vai ter que falar dos compostos oxigenados ainda, ou seja, compostos que têm oxigênio, nós vamos falar dos compostos nitrogenados ainda. Então, a gente tem uma infinidade de outros grupos funcionais que a gente vai comentar. Tá bom? Então a gente está no comecinho ainda, apesar das várias aulas que nós já tivemos. Tudo bem? Então vou falar aqui dos hidrocarbonetos, mas eu acabei falando, quando eu estava falando de composto de cadeia normal e tal, eu usei muitos exemplos de hidrocarbonetos. Por quê? Porque eles são os mais simples, tá? Os compostos orgânicos mais simples. Então é muito mais fácil a gente começar introduzindo alguns conceitos utilizando os exemplos dos hidrocarbonetos, tá certo? Então é mais por esse motivo mesmo que a gente usa, tá bom? Olha só, os alcanos, o que são os alcanos? São aqueles que formam somente ligações simples, também são chamados de parafinas, tá? Eles têm a fórmula geral, CnH2n mais 2. O que isso significa? Por exemplo, se eu tenho um composto aqui, C5H12, eu posso, uma das possibilidades de arranjo dele é a forma de alcano, tá bom? Um composto orgânico, um hidrocarboneto que só tem ligações simples. Então essa é uma possibilidade para esse carbono aqui, para esse composto aqui, é um composto, é um hidrocarboneto, tá bom? Só com ligações simples. Agora eu tenho os alcenos. Os alcenos, também conhecidos como olefinas, são aqueles que possuem uma ligação dupla. E fórmula geral, CnH2n. Então, CnH2n. Então vamos colocar aqui, C5. Já fiz de preto, vou fazer de preto de novo. Olha só, C5H10. Eu sempre pergunto, professor, eu ainda não entendi esse negócio CnH2n. Mas olha só. Esse N é um número qualquer, tá bom? Então se eu coloco 1 aqui, se eu tenho um carbono, quantos hidrogênios eu vou ter se for em ligação simples? Então, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Então vai ser CH4, vai ser meu alcano, tá? Com um carbono, beleza? Então pode ser o número 2, 3, 4, um N é um número qualquer, beleza? Então, aqui C5H10. Então, o H ele tem um dobro do carbono, ok? O hidrogênio tem um dobro do carbono nos alcenos. Os alcenos são aqueles que têm ligação tripla, tá? Então, tem a fórmula CnH2n-2, tá? Então, um exemplo, C5H8, tá? Por quê? C5, 5 vezes 2, 10 menos 2, 8. Tá? Então, eles possuem uma ligação tripla. Nós temos o alcadieno. Deixei até sublinhado aqui, ia comentar, Vou comentar do resto. Também são chamados de dienos ou diolefinas. Tá? Por que diolefinas? Porque, aqui são chamados de olefinas, Ligação dupla. Se eu tenho ligação dupla aqui, eu também posso chamar de di2-olefina, ligação dupla, tá? Então, eu tenho a mesma fórmula da ligação tripla. Então, olha só, C5H8. C5H8. Então, a partir dessa fórmula aqui, ou dessa, eu não consigo afirmar se eu estou falando de um alcano, de um alceno, de um alcino, de um alcadieno, tá bom? Eu não consigo afirmar, porque nesse caso aqui, olha só, os dois têm a mesma fórmula, mas um é um alcadieno e o outro é um alcino, são dois compostos completamente diferentes, tá bom? Olha só, para você não esquecer, olha só, o diene aqui, ele lembra o quê? Ligação dupla. Lembra quando eu comentei sobre nomenclatura para vocês? Primeiro eu tenho o prefixo lá de número de carbonos, aí depois
eu tenho o tipo de ligação, se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla ou se eu tenho duas duplas. E depois eu tenho o grupo funcional, por último, para poder dar o nome, né, da minha cadeia carbônica principal. Tá? Então, quando eu tenho duas duplas, né, aquele lá é dien, ok? Eu uso dien para dar um nome. Olha só, duas duplas. Alcinos tem ligação tripla, IN, né? Olha só, EN aqui e AN aqui. Por quê? AN ligação simples, EN ligação dupla, IN ligação tripla, dien duas ligações duplas, tá bom? Ainda eu tenho que falar aqui para vocês sobre os cicloalcanos e os cicloalcenos e ainda uns aromáticos, tá bom? Tudo isso está previsto na nossa aula de hoje, certo? Então aqui ó, já comentei 4, só falta comentar 3, beleza? Mas não é muito difícil não, porque você já viu outros exemplos, né? E já está acompanhando as outras aulas que eu dei sobre química orgânica, fez os exercícios, fez a leitura das páginas, tá bom? Essa parte aqui que eu estou passando nessa aula é a mais tranquila, tá bom? Porque vocês já viram tudo, né, que eu passei aqui, vocês já viram antes, né, nas outras aulas com que eu fui falando, tá bom? Então aqui eu só agrupei e comentei mais só sobre hidrocarbonetos e como a gente vai classificar eles, beleza? Então eu vou escrever o resto aqui e a gente vai continuar nossa aula. Continuando nossa aula aqui, galera, vamos lá. Cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Tá bom? Ó, nos cicloalcanos a gente vai ter o quê? Um alcano, tá? Cíclico, tudo bem? Então um alcano de cadeia fechada. Ele vai ter a fórmula CnH2n, que é a mesma do alceno lá, lembra? Beleza? Então, eles também são chamados de naftenos. Tudo bem? Cicloalcenos são olefinas cíclicas, ou seja, são alcenos com cadeia fechada, tá? E tem a fórmula CnH2n-2, a mesma dos alcinos e dos alcadienos, tá bom? Nós temos os aromáticos, também são chamados de arenos. Aqui, ó, não tem uma fórmula para ele, uma fórmula geral para ele. Por quê? É um composto que tem pelo menos um anel benzeno. Então eu posso ter um anel benzeno ligado a uma cadeia normal de alcanos, digamos assim, ou de alceno. Então ele vai continuar tendo esse anel benzeno. Então pode variar bastante, porque eu posso ter ligação dupla, ou tripla, ou duas duplas, ou simples, fora dessa cadeia, fora desse anel benzeno, né, desse anel aromático benzeno, tá? E que vai mudar, que mudaria a minha fórmula geral. Então eu não tenho uma fórmula definida para isso, tá bom? Mas é basicamente isso, tá? Só você lembrar que tem um anel benzeno, vai ser aromático, tá bom? Então eu vou ter um composto aromático se eu tiver um anel benzeno. Lá, cicloalcanos você já pegou porque, ó, eu falei de alcanos, é a mesma coisa, é só imaginar eles cíclicos. Eu já fiz nas outras aulas, tá? Exemplos de carbonos com cadeia fechada, hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Ali são cicloalcanos. Se você voltar para assistir de novo, né, se você quiser, tudo bem? Você vai ver que eu fiz uns exemplos de cicloalcanos, tá? Ou naftenos o nome. Cicloalcenos eu acho que eu já fiz também um exemplo de nomenclatura de um cicloalceno, tá? E acho que, não sei se não lembro se eu fiz de aromático, tá? Não me lembro. Mas ó, é tranquilo, tendo um anel aromático, tá bom? Então, galera, eu vou botar umas páginas aqui para vocês lerem do capítulo, tá bom? Ele dá informações aí adicionais que eu acabei não trazendo aqui, por exemplo, o uso de alguns desses hidrocarbonetos, tá bom? De alcinos, alcadienos, alcanos. Cada um deles tem uma finalidade, tá bom? Pode ser usado na indústria, combustível, etc, etc, etc. Isso você consegue encontrar no seu livro. Então eu resolvi trazer aqui mais os detalhes técnicos para vocês, tá? Os detalhes
que eu acho que vocês precisam mais de mim para saber. Tá bom? Então eu vou escrever as páginas aqui para vocês lerem e vou deixar os exercícios que eu selecionei. Tá bom? Então, é isso aí. Fala, galera. Então, para encerrar a nossa aula aqui, leiam as páginas 142 a 147. São as páginas do capítulo todinho, tá? Sobre classificação dos compostos, classificação dos hidrocarbonetos. Tá certo? Então, não é um capítulo difícil, então eu resolvi passar em uma aula só porque vocês têm completamente condições, né, de saber tudo que o capítulo passa, tá bom? Porque é bem pouca coisa. E os exercícios da página 149, 1, 3, 5 e 6, tá bom? Esse talvez demore um pouquinho mais para vocês fazerem, né? Separem um tempinho maior, porque tem umas questões meio grandinhas, tá bom? Mas é bom que você tente e escreva aqui para mim se você não conseguiu fazer, tá? Para eu conseguir te ajudar. Tá? Eu vou deixar aqui também uma sugestão de videoaula, canal Mundo da Química do professor Max. Tá? Se inscreve lá no YouTube, classificação de hidrocarbonetos e o canal, né? Aí você vai ter uma outra visão, uma outra videoaula. Né? Às vezes você está com vergonha de perguntar aqui para mim e às vezes uma outra videoaula ajuda bastante você a resolver todos os exercícios e tirar suas dúvidas. Tá bom? Então, é só isso, vou sair daqui da frente do quadro, caso eu tenha ficado o tempo todo, né? Então, até a próxima aula e é isso aí.